Obrigado, Adriano, pela apresentação, obrigado aos organizadores, o Fred, o Lucas Perillo, né, participar mais uma vez do Simpósio de Biologia da Conservação, essa vez, né, presencial aqui, vou tentar apresentar alguns dados, não em termos técnicos, mas um levantamento de uma série de avanços que a gente tem incorporado na biologia da conservação como uma disciplina nova, né, a genética, que talvez tenha pouco mais de 20 anos e que ela tenha gerado dados sobre a parte de conservação. Qual o problema? Nós estamos com dificuldade aqui. E eu não vou fazer uma apresentação muito extensa, né, porque a ideia é trazer aqui apenas alguns tópicos. Eu vou explorar 3 campos de atuação da genética da conservação. A primeira na parte de taxonomia, a importância do conhecimento taxonômico para a biologia da conservação hoje em dia. A segunda, eu vou falar um pouco dos impactos antropogênicos e o que isso causa na dinâmica das populações, né? E, por último, eu vou falar um pouco de mudanças climáticas e a preservação de populações naturais. Seria um pouco complicado dessa palestra 20 anos atrás, né? A gente estava começando a genética da conservação no Brasil. No ano passado, nós tivemos um simpósio no Congresso de Genética, foi justamente 20 anos de genética da conservação no Brasil. Talvez uma das pioneiras, a primeira pessoa que eu ouvi falar disso, foi a professora Cristina Miak, da USP, trabalhando com araras, né? E foi uma celebração para isso, para esse alcance, né, da genética da conservação e o quanto isso progrediu nesses últimos 20 anos. Vou dar um exemplo de vários estudos de casos do nosso grupo, né, em termos gerais, começando com uma introdução geral sobre o tema. Nosso laboratório aqui na UFMG trabalha com genética de conservação da fauna, principalmente vertebrados, e a gente tem que levar em conta toda a questão da biologia evolutiva por trás. A gente tem que lembrar que, não muito longe, não muito tempo atrás, né, a evolução era muito pouco considerada em todos esses processos ecológicos, né? Quando eu fiz biologia, praticamente nada se falava sobre biologia evolutiva nas aulas de ecologia, né? Era simplesmente conservação do momento, né? E hoje a gente viu aqui a apresentação do Bira, né? Toda essa parte de previsão de aspectos de conservação de ambientes dependem também de conhecer esses movimentos dos ecossistemas, essa dinâmica passada para a gente tentar prever o que vai acontecer no futuro. E da mesma forma, em genética da conservação, a gente tem que entender o passado dessas espécies, como elas se portaram frente a diferentes mudanças ambientais no passado, e assim a gente tentar promover estratégias mais adequadas de conservação no futuro para essas espécies. Isso é uma estratégia um tanto quanto complicada, principalmente em países megadiversos e principalmente na região neotropical, que é também, muito provavelmente, a região menos conhecida em termos de biodiversidade no planeta, né? E então a gente tem que promover esse conhecimento. E em genética da conservação, a gente tem diferentes abordagens de conservação e manejo in situ, então, trabalhando com a parte de genética de populações, filogeografia, estrutura populacional, filogenia, taxonomia, sistemática, comportamento reprodutivo. A gente consegue agregar informação básica necessária para esse tipo de estudo e prática da conservação, que muitas vezes também depende de conservação e manejo in situ. Então, a gente tem vários projetos e que tem uma associação com estratégias de manejo in situ, que depende do manejo genético também dessas populações. Eu vou mostrar aqui, pelo menos, um exemplo, que a gente trabalha com análise de parentesco, análise de nível de endogamia, para, por exemplo, controlar os cruzamentos em cativeiro. E a gente faz inúmeras perguntas, né? É claro que isso aqui não é uma lista exaustiva de perguntas e hipóteses que a gente tem o tempo inteiro. Cada espécie, cada grupo de organismos tem diferentes questões que aparecem. A gente está sempre interessado em quantificar os níveis de diversidade, porque isso é importante para a gente entender o status de conservação das espécies, né?
entender a mudança do hábitat, né, o que isso implica na dinâmica das populações naturais, entender sistemas de acasalamento para algumas espécies que a gente não tem nenhuma evidência de trabalho de campo ecológico com algumas espécies, né, entender rotas de dispersão e colonização de ecossistemas. Algumas espécies são indicadoras de como houve dinâmica, como essa dinâmica dos ecossistemas no passado afetou a distribuição das espécies, por exemplo, né? Entender a diversidade crítica, principalmente aqui nos neotrópicos, que tem muita coisa ainda para se entender. A gente assume que a biodiversidade é conhecida, mas inúmeras novidades aparecem, quanto mais estudos a gente faz, né? E quanto mais estudos a gente tem, mais processos que no passado eram muito ignorados, como a dinâmica de hibridização entre espécies, que está aparecendo cada vez mais. Quanto mais espécies, mais organismos a gente trabalha, né? Isso está sendo mais e mais comum. Mas, de maneira geral, a gente está interessado em entender essa dinâmica, né? O padrão, a estrutura populacional dessas espécies, como elas se distribuem ao longo do espaço, né? E ao longo do tempo. Bem, com genética, a gente trabalha com ferramentas moleculares, a gente precisa ter as amostras que representam essa biodiversidade, né? Muita gente acha que basta ter uma quantidade mínima, né? Às vezes a gente pede para um pesquisador, por favor, a gente tem que trabalhar com essa espécie, precisa de uma amostra, aí manda uma coisa, a gente não consegue nem ver no tubo, né? Porque o pessoal fica vendo CSI e acha que a gente consegue extrair DNA de qualquer coisa. Não é assim. Né? A gente precisa realmente de uma quantidade significativa, principalmente agora que a gente quer trabalhar com genômica. Em genômica, a gente ainda precisa de uma quantidade de material muito boa para iniciar essa análise. Então, basicamente, a gente precisa de isolar os fragmentos, os lotes de DNA, obter as sequências, as variações, e, a partir dessa variação, com análise de bioinformática, diferentes tipos de programas, a gente analisa esses dados do ponto de vista biológico evolutivo. Né? Hoje a gente consegue trabalhar com sequenciamento de última geração, cada vez mais potentes são esses equipamentos, né? E o problema da gente trabalhar com conservação e sequenciamento de última geração está no fato de que, na verdade, a gente não consegue fazer genomas completos. A gente tem que trabalhar com partes do genoma, porque é extremamente caro, extremamente demorado, né? E a gente não produz genomas um atrás do outro. A gente precisa de dados populacionais. Inúmeros indivíduos, geralmente de mesma espécie ou espécies afins, né? Então, existem metodologias que abreviam esse tipo de estudo, que a gente chama de RRG, ou representação genômica reduzida. São várias metodologias que permitem a gente analisar parcialmente várias partes do genoma ao mesmo tempo, de diferentes indivíduos, né? E assim fica mais barato e permite análise populacional a partir de dados genômicos. E a gente, então, a partir dessa variação que a gente identifica entre indivíduos, entre populações, entre espécies, a gente pode abordar várias daquelas questões que eu falei anteriormente, né? E essas questões são abordadas com análises filogeográficas, que a gente tenta entender a dinâmica das genealogias, né, os segmentos de DNA conectados por suas relações filogenéticas, com certa distribuição geográfica. As cores aqui normalmente representam distribuição geográfica, como elas estão estruturadas, se esses segmentos de DNA relacionados filogeneticamente também se agrupam geograficamente, por exemplo, né? A gente pode trabalhar com filogenias, né, que todo mundo conhece. A gente pode trabalhar com modelagens para entender padrões de diversificação de espécies, né, separações de populações do passado, entender como é que essa dinâmica se deu, entender como é que as populações se distribuem no espaço, né, quantas populações efetivamente existem no espaço, porque muitas vezes é difícil a gente estabelecer exatamente quais são as populações na natureza, né? Mas algumas análises permitem que a gente entenda os padrões de pamixia, né? Quais grupos populacionais que têm indivíduos mais prováveis de se acasalar um com o outro, que é o que a gente tenta entender como DEMES, ou populações que são objetos de conservação, né? A gente também trabalha bastante com testes de modelos demográficos, né? Então, até junto com o BIRA, algumas análises de dinâmica espacial, dinâmica de ecossistemas. A gente tenta elaborar modelos e com dados genéticos, testar,
né, para ver realmente no que se encaixa aqueles dados que nós estamos obtendo. A gente também trabalha bastante com análise de reconstrução paleodemográfica, a gente tenta reconstruir o tamanho efetivo dessas populações no passado. Por exemplo, a gente está muito preocupado hoje com mudança climática. Mudança climática, o que vai acontecer? Algumas espécies, com o aumento, com o aquecimento global, elas provavelmente vão aumentar suas populações, mas muitas outras vão ter uma diminuição populacional. Como é que a gente pode saber disso? A gente pode tentar reconstruir essa dinâmica demográfica no passado, saber se, por exemplo, na transição de Pleistoceno para o Holoceno, que teve um aquecimento global não de origem antropogênica, mas natural, né, se essas espécies se deram bem ou se deram mal. Né? Então, provavelmente, as que se deram bem, pode ser que vão se dar bem de novo, né, com o aquecimento global. Agora, né, provavelmente aquelas que tiveram uma distribuição restrita com o aumento da temperatura vão sair ainda pior agora com o aquecimento global, por exemplo, com as populações de espécies endêmicas de montanhas, que eu vou falar um pouquinho aqui. Né? Então, eu vou falar aqui um pouco, que eu já comecei a falar, da importância da taxonomia sistemática, aspectos de degradação ambiental que afetam a dinâmica das populações, e alguma coisa sobre mudanças climáticas e preservação de populações remanescentes, principalmente em topos de montanha, que é foco de estudo em nosso laboratório. Né? Então, eu vou começar com o primeiro tópico. Em 2012, a gente descreveu esse passarinho aqui, o Guilherme está até ali na frente. Né? O Guilherme, que ele viu esse passarinho, a primeira ideia era que era um migrante do Rio Grande do Sul, porque é muito parecido com o Cyclodes pabis, que ocupa lá a Serra Geral. Né? Então, a primeira publicação foi até sobre isso, né? Um migrante. Né? E depois, por várias análises morfológicas e por DNA, isso foi demonstrado ser uma espécie nova. Né? E a importância disso, porque simplesmente aumentou mais uma espécie endêmica dos campos rupestres. Né? E são poucas as espécies de aves endêmicas desse ambiente, né? Extremamente significantes do ponto de vista de conservação. Né? E, da mesma forma, a gente também descreveu em 2013 uma nova espécie de anta na Amazônia, o Flávio está aqui, né? O Mário Coswall, que era o principal articulador dessa pesquisa, né? Ficava perseguindo essa anta aí por mais de 10 anos, era um mapinguari do Mário Coswall, e essa espécie de anta, tanto com dados morfológicos, né? Ela tinha uma diferenciação morfológica muito grande de todas as outras espécies de anta, mas também filogeneticamente, né? É um ramo separado das outras espécies de anta. A gente ainda está perseguindo essa anta, né? Tem ela realmente analisada para apenas uma localidade no Brasil. A gente precisa de ter uma amostragem maior, né? Porque todo o argumento é contrário, por exemplo, à indicação disso como espécie de anta, é simplesmente o número amostral, apesar de todas as evidências indicarem o contrário. Né? A gente tem inúmeros estudos também de sistemática, que não é necessariamente descrição de espécie nova, mas reconhecimento de que há problemas na sistemática atual. Isso tem implicações importantes para a conservação. Isso aqui é um caso publicado aqui com o Léo Lopes, ali da UFV, né, e vários colaboradores, inclusive o Anderson. E isso aqui é um gênero novo, né, de um passarinho que era colocado num gênero completamente diferente, totalmente separado da classificação até então. Né? Isso é importante porque isso também traz implicações para contabilidades, por exemplo, que a gente quer ter uma ideia de riqueza filogenética de uma determinada área. Né? Quantos ramos filogenéticos existem, por exemplo, diversidade de aves. Esse aqui é um trabalho, eu não vou dar muitos detalhes, está sendo publicado aqui na próxima segunda-feira. A Flávia está aqui também na plateia, o Daniel, o Fernando, né, são colaboradores aqui da UFMG. Então, no caso do tamanduaí, há uma diversidade críptica importante, é um grupo que é um taxon que nunca foi realmente analisado em muito detalhe, né? Teve um trabalho muito grande de campo aqui da Flávia, de mais de 10 anos, tentando capturar espécimes desse animal, que é extremamente pouco estudado, extremamente raro nas coleções biológicas. Né? Vocês podem imaginar a dificuldade. Então, óbvio que teve muita análise morfológica por trás disso, mas também a parte genética, porque não tem como você descrever espécies novas ou fazer uma revisão taxonômica sem toda essa análise morfológica por trás, obviamente. Né? E hoje a gente está reconhecendo 7 diferentes táxons do tamanduaí, né? O correntemente aceito é o Cyclops didátilos, que tem essa distribuição aqui mais no norte, né? E essas outras linhagens,
né, incluindo 3 espécies totalmente novas, outras foram subespécies que foram elevadas ao nível de espécie, né? E aqui é simplesmente uma análise molecular de DNA mitocondrial, com parcimônia, mostrando 6 dessas espécies, né? E dá para ver que, por exemplo, dentro de uma delas, que é a principal, a Didactylus, né, a gente tem uma tremenda variação, que provavelmente indica, né, que tem muito mais ainda nessa espécie, mas precisa de mais trabalho de campo, mais amostras, mais análises ecológicas, para tentar entender um pouco mais, quer dizer, tem muito mais diversidade críptica ainda nesse táxon. Aqui só mostrando as 3 espécies novas, esse aqui é o Cyclops thomasi, né, nessa área aqui do interfluo do Amazonas, na fronteira do Peru com o Acre, no Brasil. E aqui as 2 que estão depositadas na coleção. Aqui está o Cyclops rufus, aqui na área de Rondônia, né, e os Cyclops xinguenses na área do Xingu, justamente foi coletado, né, um aluno nosso foi lá para coletar o material que estava sendo disponibilizado para as coleções, material de animais mortos, que foram recuperados durante a cheia e que morreram no processo, né, e justamente uma espécie nova, né. Nunca foi considerado, por exemplo, nos relatórios de impacto, né, nas análises lá de Belo Monte. Bem, as conclusões que a gente tem disso é que, obviamente, existe uma porção muito grande da biodiversidade, principalmente nos neotrópicos, que é totalmente desconhecida, né, porque existe uma ignorância muito grande da sociedade, né, de achar que, porque a gente está no século XXI, tem essa ciência, nesse nível que está, a gente já conhece tudo. E isso é um engodo, realmente, né? Vários táxons são desconhecidos ou porque ocorrem em áreas remotas, mas também porque são pouco estudados. Muitos deles estão nas nossas coleções, nos nossos museus, né? Então, todo o estudo de conservação tem que ser realmente acoplado, né, com inventários contínuos de biodiversidade, porque não saturou o conhecimento da biodiversidade, principalmente os neotrópicos, ela é crescente, né, até animais de grupos carismáticos, né, a gente consegue descrever espécies novas. Imagina para esses outros grupos não tão carismáticos assim, né? Degradação ambiental e preservação de populações naturais, né? Esse aqui é um estudo que a gente tem, 2 publicações, de 2008, 2017, é um outro desses bichos muito carismáticos, né, a preguiça de coleira da Mata Atlântica. E quando a gente trabalhou a primeira vez com os primeiros dados genéticos, em 2008, a gente viu que tem uma tremenda diferenciação genética. Essa medida aqui, FST, né, 97% é algo que a gente não vê em nenhuma outra espécie conhecida, né? Isso aí é mais do que a diferenciação de muitas famílias, de muitas espécies, diferentes famílias de mamíferos, e a gente está vendo aqui uma diferenciação dentro de uma única espécie. Mas é um bicho preguiça, tem baixo poder de dispersão, endêmico de Mata Atlântica, só vive em mata primária, então tem várias características associadas que explicam isso, né? Esse estudo demonstrava que realmente a gente tem isso, porque essa extrema diferenciação genética é porque poucas populações permaneceram em matas da Bahia, do Espírito Santo, do Rio de Janeiro, a maior parte foi embora, extinção local, né, as matas virgens que existiam, tinha bicho preguiça, esse bicho preguiça não existe mais, então você tem só populações remanescentes de poucas matas restantes com essa espécie ainda vivente, né, e a gente demonstrou isso com essa análise recente também. Isso é uma diversificação que apareceu nos últimos 5 milhões de anos, então uma espécie, vamos dizer, antiga, pensando que a nossa espécie humana só tem 200 mil anos, a gente está falando de uma espécie que tem 5,5 milhões de anos, pode ser que tenha diversidade crítica aqui, em termos morfológicos a gente não viu diferença nenhuma, né? Mas pode ser que mais para frente identifique. Mas, no mínimo, isso são linhagens muito diferentes que têm que ser preservadas de maneira independente, que é o que a gente chama de SU, ou unidade evolutivamente significante. No pato mergulhão, isso aqui é um outro dado mais novo, a gente está em análise preliminar ainda, né? Davidson e Pierre contribuíram para essa análise aqui de dados genômicos. Ele tinha essa distribuição histórica que ia até no Paraguai e na Argentina, né? Depois de várias represas que fizeram ali nessa área do sul. Não existe mais nenhuma população registrada aqui nos últimos 30 anos nessa região. Nós só temos aqui no Brasil, né, em poucas áreas. Existe um programa de cativeiro, porque essa espécie é criticamente ameaçada de extinção.
uma estimativa de 200 a 250 indivíduos adultos em fase de reprodução que existem, por isso foi criado o programa de cativeiro. Esses filhotinhos nasceram aqui em agosto, lá no Zooparque de Itatiba, né? Então já existe reprodução em cativeiro desse animal. Essas são as 4 populações remanescentes que a gente tem ocorrência dessa espécie. Aqui no Jalapão é extremamente raro, a gente tem registro de 2 casais só, mas a gente tem a amostra do Jalapão também, e tem indivíduos do Jalapão em cativeiro, né? Então, em Veadeiros e Serra do Salitre e Serra da Canastra são outras populações que têm remanescentes, né? Essas populações também a gente chama de remanescentes porque ela existia em uma grande área de distribuição, geralmente associada às nascentes, nas serras, né? Porque é uma espécie totalmente dependente de rios de água transparente, com características ecológicas muito específicas. É um bicho extremamente fresco, realmente, do ponto de vista ecológico, né? E por isso ele está indo embora. E, por exemplo, na região de Furnas, era cheio de pato mergulhão, não existe mais nenhum ali. Né? Com a represa de Furnas foi tudo embora, porque ele não vive em represas. Né? Isso aqui é uma análise genômica, a gente gerou vários dados, a gente consegue analisar genomicamente, isso aqui é uma análise com uma quantidade muito grande de dados genéticos, então a gente consegue identificar, existe uma variação genética entre todas as populações, né? Isso aqui é uma das análises em PCA, que simplesmente mostra graficamente essa distribuição da variabilidade. Existe uma conexão entre Serra do Salitre e Canastra, como se espera geograficamente também, porque são tão distantes 50 quilômetros. Existe uma diferença entre Jalapão e Veadeiros, apesar que Jalapão, esses indivíduos que são emparentados, a gente tem que ponderar um pouquinho. A gente consegue identificar pelo menos 2 unidades evolutivas separadas, uma que une Canastra e Salitre e outra que une Veadeiros e Jalapão, né? Então, isso é um primeiro dado que demonstra a importância dessas unidades evolutivas para a conservação, com um certo manejo que considera a diversidade genética, inclusive no cativeiro. Né? Os cruzamentos são promovidos entre machos e fêmeas de ambas unidades, para preservar a diversidade genética dessa espécie. Tá? Então, o que a gente nota, então, com esses estudos, né, que essa mudança de paisagem, né, ela leva a mudança dessa dinâmica de fluxo gênico das populações, e essas espécies, algumas delas já apresentam uma dinâmica de diferenciação histórica, como é o caso aí da preguiça de coleira, mas o processo de degradação de ambiente atual, né, simplesmente desmatamento, né, você tem uma perda de diversidade genética por causa da extinção local. Então, você começa a ter populações remanescentes atuais que são muito diferentes geneticamente entre elas, justamente porque aquelas intermediárias que conectavam essas populações não existem mais. Esse é um problema muito sério, né? E a gente sabe que esses programas ex situ, que em alguns casos vão ser necessários, no caso do mergulhão, do pato mergulhão, a gente acha que é essencial, né? Existe uma possibilidade de monitoramento genético para tentar aconselhar melhor as estratégias de reintrodução à natureza, que deve ser feito daqui a 5, 10 anos. O último tópico que eu vou falar, em termos de mudança climática e preservação das populações naturais de montanha, a gente tem focado em 2 grupos principais, aves e anuros de montanha, né, justamente porque eles têm características biológicas muito diferentes, dependência do ecossistema, esses dispersam muito mais do que esses daqui. Então, é interessante a gente observar padrões recorrentes entre esses grupos, justamente porque, biologicamente, eles são muito diferentes. E a gente tem visto isso ao longo de todo o estudo nosso, ao longo da Serra do Espinhaço, por exemplo, né, e algumas outras montanhas, principalmente nos campos rupestres, né. Então, nesses ambientes, a gente sabe que essas espécies endêmicas elas estão restritas a eles porque são ambientes mais frios, são ambientes relictuais, né? Vocês podem imaginar que essas áreas de montanha elas eram muito mais conectadas no Pleistoceno, diferente dos animais endêmicos de floresta, que essa conexão, a expectativa é que tinha menor conexão no Pleistoceno, né? E essas mudanças climáticas, então, afetaram a distribuição passada desses organismos, que reflete hoje, né? E a gente tem inúmeros dessas espécies endêmicas, né? Todos eles vivendo apenas na altitude.
E aqui é só para mostrar um trabalho aqui de revisão que a gente fez sobre o aspecto com o Guilherme e com o Anderson também, né, sobre os padrões biogeográficos. A gente tem que entender, em termos de macroescala, como relacionam essas áreas de altitude, né. Obviamente que na América do Sul a gente sempre pensa numa relação com os Andes e áreas mais frias, como a Patagônia e os Pampas, e a gente vê isso também para várias espécies de aves, né. Então, por causa da distribuição dessas aves nesses campos de altitude, a gente consegue traçar hipóteses de relação biogeográfica entre esses organismos, né? Inclusive, a gente estabelece 3 espécies de conexão entre espécies andinas com espécies do espiáceo, e a gente observa isso para algumas delas, né? Aqui 2 delas, Astene Luiz e Astene Moreira, né? Que elas estão aqui nos campos rupestres de Minas Gerais, e os parentes mais próximos dele, todos os demais astênios, só ocorrem nas áreas dos Pampas, Patagônia e nos Andes. Um outro, que é aquele Cyclodes spiacense, que eu falei anteriormente, também é o único relito que existe aqui, o parente mais próximo dele está lá no Rio Grande do Sul, na Serra Geral, e outras espécies relacionadas do mesmo gênero, também nos Andes. Mas e aqui dentro? Né, dentro do espiáceo tem alguma diferenciação, e a gente observa vários desses casos, né, padrões de descontinuidade. O mais claro deles é entre os beija-flores, Algatis lumaquela, que é da Chapada Diamantina, e Esquiltatus, que é aqui do espiáceo meridional, né, e a gente tem uma separação, justamente a gente consegue mapear uma disjunção entre essas 2 populações, que na verdade são reconhecidas como 2 espécies diferentes do mesmo gênero, né. E interessante é que essas 2 espécies, né, elas são o grupo irmão de Xistes geoffroy, que é uma espécie andina também adaptada ao frio dos Andes. Então, essa é uma relação filogenética que demonstra essa relação antiga entre espiáceo e outras áreas frias da América do Sul, como no caso os Andes, né? Então, essa relação aqui entre o Xistes geoffroy, inclusive a gente consegue estabelecer uma possível rota de conexão no passado, através de áreas altas, né, que climas mais frios do Pleistoceno poderia ser conectado entre essas populações. No caso de Anurus, tem vários estudos, vou mostrar aqui um estudo de caso, né, dos trabalhos de Elisa e Rafael, com outros vários colaboradores, né. Nesse caso aqui, é uma espécie parecida, que o professor Gustavo falou anteriormente, uma espécie com dados insuficientes, né, e isso é muito comum entre Anurus, né, é um grupo muito pouco conhecido, mas uma extrema diversidade de espécies. O Brasil é o país que tem a maior diversidade de anfíbios, né, e essa espécie especificamente, né, que é insuficiente de dados, ela tem uma distribuição nos campos rupestres, aqui no espinhaço, né, a gente analisou todas as populações que foram acessadas do ponto de vista genético, né. A gente consegue geneticamente, isso que é uma análise genética da paisagem, que a gente consegue detectar populações diferenciadas que estão restritas a diferentes agrupamentos de montanhas, não estão separadas por terras baixas. Tá? Isso aqui é uma análise filogeográfica que também mostra que as amostras do norte, do centro e do sul têm uma separação, né? Isso aqui é uma análise com marcadores nucleares, genômicos. E a gente consegue associar as relações entre essas espécies, né, e estabelecer prioridades, por exemplo, de futuros manejos. Por exemplo, essas populações central e do norte, elas são mais relacionadas entre si, então é mais provável de você manter algum tipo de fluxo gênico entre elas, se for necessário, no futuro, enquanto as populações do sul, né, elas são mais isoladas do ponto de vista de separação dessas populações. E o mais interessante, né, é que, baseado em análise de extensão de ocorrência e área de ocorrência dessas espécies, considerando todas as áreas protegidas ao longo da distribuição, apenas 4%, né, da área de ocorrência da espécie está protegida. E, com base nesses dados, o padrão de estruturação dela nos topos de montanha, que a gente chama de Sky Islands, né, a gente tem vários dados para indicar que, de insuficiente dados, ela tinha que, pelo menos, ser considerado como uma espécie em perigo, de acordo com essas análises, né. Então, a gente tem várias conclusões desse tipo de estudo,
né, essas populações de vertebrados de topo de montanha, endêmicos e adaptados a esse tipo de ambiente, né, que não vivem em outros, não são transitórios na montanha, eles são dali, né, eles têm uma distribuição que já é naturalmente fragmentária, né, e mudanças climáticas, principalmente processos que vão levar a aquecimento, né, vão levar a uma restrição ainda mais da distribuição dessas populações. Elas vão ter que se deslocar mais para cima, que é um fenômeno que já está acontecendo no hemisfério norte. Né? Várias espécies de invertebrados, por exemplo, deslocaram a distribuição deles em mais de 200 metros de altitude, justamente porque lá o impacto do aquecimento global já chegou. Quando chegar isso aqui, vai ser a mesma coisa para essas espécies de campo rupestre. Então, se está ruim agora, pior vai ser com o aquecimento global. Né? Então, essas mudanças provavelmente vão afetar drasticamente, principalmente essas espécies adaptadas à montanha. Né? Então, o status de conservação de cada uma dessas espécies, principalmente nesses casos que têm uma tendência, né, a sofrer muito mais os impactos negativos, né, elas têm que ser consideradas no médio e longo prazo para a conservação desses taxos. Né? Esse é o pessoal que trabalha com essas aves de altitude, pato mergulhão, os anures de altitude, né? Aqui o Paulo também, o pessoal do tamanduaí, né? Das antas, da preguiça de coleira, né? E vários colaboradores. Obrigado.